Boa noite. Esta é uma apresentação do Seminário de Pesquisa 4 do curso de Administração Pública da UFMT. O tema proposto para o TCC foi os gastos públicos com a saúde para combater a pandemia causada pelo vírus Covid-19 no estado de Mato Grosso, no período de março de 2020 a março de 2021. Meu nome é Deusete Maria da Silva Albuquerque Terces. O problema foi verificar o impacto da pandemia nas finanças econômicas do estado de Mato Grosso, sobre as ações que visavam atender às demandas decorrentes da pandemia causada pelo vírus Covid-19. O objetivo geral traçado foi abordar o tema sobre os gastos públicos do estado de Mato Grosso para o financiamento dessas ações de combate à pandemia. Elencamos os objetivos específicos que foram realizar o levantamento dos dados constantes no sistema radar do TCE Mato Grosso, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e também no portal de transparência do governo estadual, referente aos investimentos para atender às ações de combate à pandemia, né? E, em seguida, abordar as ações de gestão e contratações públicas, através do portal de transparência do governo do estado de Mato Grosso também e o sistema radar TCE. O terceiro objetivo foi identificar as fontes de recursos para o custeio das ações dos poderes envolvidos, no caso, o poder executivo, e acompanhar o nível de evolução dos casos de Covid-19 no estado de Mato Grosso. As notícias sobre a vinda do vírus Covid-19 para o estado de Mato Grosso, ele ocorreu no mês de março de 2020, sendo que os primeiros registros oficiais ocorreram em 28/3, com 13 casos de pessoas testadas com resultado positivo para o vírus. Fechou o mês com 25 casos confirmados e nenhum óbito. No decorrer dos meses seguintes, houve um crescimento acentuado e até mesmo alarmante do número de casos confirmados, tanto dos confirmados quanto dos óbitos decorrentes dessa doença. Nesse cenário, os governos estaduais, eles não estavam preparados e não dispunham de meios suficientes para enfrentar essa crise, né, de uma pandemia, que demandava recursos em um contexto de queda acentuada da arrecadação tributária. Nesse contexto, o governo federal providenciou a medida provisória número 938, bem como a Lei Complementar 173, que foram fundamentais para mitigar os efeitos da crise econômica de combate às finanças públicas estaduais. Sendo assim, né, esses recursos financeiros extras foram necessários serem aprovados, né, para o custeio dos gastos extraordinários, após caracterizada essa pandemia. Despesas estas que foram aplicadas, estão sendo aplicadas ainda, principalmente na área da saúde pública. A competência para manter a saúde pública, ela vem de atendimento do artigo 198 da Constituição Federal de 88, onde nesse artigo ele determina que o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, sendo que no 195 ele remete ao texto que os recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, sendo, portanto, a gestão dos recursos de responsabilidade das 3 esferas do governo, ou seja, federal, estadual e municipal. E cada uma deve assegurar o aporte regular ao respectivo fundo de saúde, para custear as ações da saúde pública. Sobre essa responsabilidade tripartite, que são os 3 entes do governo, a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, bem como a Emenda Constitucional 29,
estabelece que os municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente no município 15% de arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos estados o aporte de 12%. Já a União, ela irá investir conforme o valor aplicado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual referente à variação do Produto Interno Bruto, PIB, do ano anterior ao da lei orçamentária, conforme exposto pela Fiocruz em pesquisa bibliográfica. Para acompanhar essas execuções financeiras do governo do Estado, foram levantadas, em pesquisa metodológica, levantadas informações disponíveis no sistema Radar TCE Mato Grosso, bem como no portal de transparência do governo do Estado, referente às fontes de recursos financeiros que custearam as despesas dos órgãos do Poder Executivo, com ações visando ao combate da pandemia. É importante destacar que, para uma boa execução desses recursos financeiros, há uma necessidade de uma realização de planejamento de ações, mesmo que em curto prazo, como é o caso de uma pandemia, né? E definir qual a melhor forma de executar o orçamento público, visto que este desempenha um papel primordial para um instrumento de intervenção econômica, assegurando os direitos e garantias individuais e fornecendo os meios para que a comunidade possa ser atendida através da aplicação consciente dos recursos financeiros públicos. Ou seja, não é porque estamos em uma pandemia que você vai deixar de planejar, você vai deixar de atender as legislações vigentes. Mesmo estando em uma pandemia, o gestor, o governante, ele precisa estar atento a seguir todas as leis, né, para que não possa vir a incorrer em dano ao erário público. Então, mesmo em uma situação crítica como a de agora, que os equipamentos, medicamentos e materiais precisam ser adquiridos com certa urgência para atender a demanda emergente, é necessário que você cumpra, que o gestor cumpra todas as legislações necessárias para fazer uma boa aplicação da verba, tanto dos recursos próprios quanto dos repasses do governo federal. Os órgãos que executaram as ações que geraram despesas relativas ao Covid no estado de Mato Grosso foram apenas 11, em pesquisa no site do governo do estado de Mato Grosso, sendo que o maior gasto se concentrou na Secretaria de Estado de Saúde, através do Fundo Estadual de Saúde, com um valor pago de 384 milhões aproximadamente, o que equivaleu a 80,69% de todos os investimentos realizados pelo Estado com seus recursos ou financiados pelo governo federal. No ano de 2020, as despesas com a área da saúde tiveram um acréscimo considerável em relação aos anos anteriores, que ficou cerca de 30% das despesas totais do Estado. Ou seja, de 2020, em relação aos anos anteriores, a gente fez um levantamento até 2017, teve um acréscimo de 30% de despesa referente à função saúde. Tais despesas concentraram grande parte na categoria econômica de despesas correntes, né, que são os investimentos, ou seja, todas as ações para manutenção e funcionamento do serviço público em geral. São despesas que não contribuem diretamente para a formação e aquisição de bens de capital, de um bem capital. Das despesas e investimentos pagas por função, 50,3% foram destinados para ações na área da saúde, já 21,7% empregados na área de administração e 7,8% no setor de urbanismo. Nós temos o detalhamento dos recursos, onde houveram as transferências do governo federal de recursos para o enfrentamento ao Covid, coronavírus, né, através da Lei Complementar 173 de 2020,
que foram mais de 484 milhões. Outros recursos vieram das ações de saúde para enfrentamento do coronavírus também, valor acima de 270 milhões. Houve também um apoio financeiro prestado pela União através da Lei 14.041 de 2020. Houve realização de auxílio financeiro da União, especificamente para atender as Santa Casas e hospitais filantrópicos, e transferência decorrente de emendas parlamentares de bancada e emendas parlamentares individuais, todas para custeio do Covid, do coronavírus. Nesses intervalos, desde que iniciou a pandemia, o governo do estado, através de pesquisa, né, no órgão da Secretaria de Estado de Saúde, bem como do governo do estado, ele fez alguns investimentos que foram noticiados, né, que serviram para dar um suporte no combate à pandemia. Ele abriu o centro de triagem Covid-19 na Arena Pantanal, abriu 627 leitos de UTI em um ano, e pactou alguns com municípios e com hospitais particulares, construiu 100 mil habitantes, para 100 mil habitantes, ele construiu o maior número de leitos de UTI para atender essa população. Ampliou o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, com 38 leitos, que ele tinha no início da pandemia, para 278 leitos, sendo 238 leitos clínicos e 40 UTIs. Ampliou também o Hospital Regional de Cáceres, com 30 novos leitos, 10 exclusivos para Covid e 20 enfermarias. Em parceria com os municípios, ele custeou 899 leitos, entre a maioria ele repasses financeiros, né, para custear as despesas dessa ampliação. Repassou verba extra para 141 municípios, distribuiu 600 mil testes para todos os municípios. Isso tudo, todo o levantamento que a gente fez foi até o mês de março de 2021. Em conclusão, temos que em 2020 a população brasileira estimada estava em torno de 213 milhões de habitantes, sendo que a porcentagem de óbitos ficou em torno de 0,21%. Já no estado de Mato Grosso, a porcentagem de óbitos ficou em torno de 0,02%, ou seja, menos de 1%. Né? Apesar de ser uma porcentagem mínima, mesmo assim ela gera um impacto e ela é de grande letalidade e velocidade, o que leva a ter uma grande velocidade da sua contaminação, né? Porque em 12 meses, 448 mil pessoas faleceram. A medida provisória 938 e a lei complementar 273 foram fundamentais para mitigar os efeitos também dessa crise causada pela pandemia e pela deficiência dos estados em poder manter a estrutura para poder atender toda essa demanda que ocorreu, né, de um momento para o outro, sem constar no planejamento. Os órgãos que executaram as ações que geraram despesas relativas à Covid foram apenas 11, né, como dito, e o maior gasto concentrou na Secretaria de Saúde. E também para poder frear um pouco a disseminação do vírus,
foi muito importante a questão da obtenção das vacinas, que ficou a cargo do governo federal, a aquisição e distribuição para os estados e municípios. Os municípios ficaram responsáveis pela aquisição dos insumos para poder fazer a aplicação, a parte de logística dessas vacinas, e a intenção era, com isso, diminuir um pouco essa contaminação. E, nesse período, aproximadamente 21% da população do Mato Grosso foi contaminada pelo vírus, considerando que teve um gasto de 265 milhões, mais de 265 milhões, e em torno de 766 mil casos de pessoas contaminadas nesse período de um ano, obtemos uma média de 347 mil reais que foram investidos por habitante contaminado no período de março de 2020 a março de 2021. Temos as referências bibliográficas que a gente utilizou para pesquisa. Aqui no folder não foi possível elencar todas, nem possível colocar todos os gráficos que foram colocados na monografia. Mas tem uma base teórica do conteúdo do que a gente pesquisou para poder fundamentar a pesquisa. Muito obrigada.